Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Cristo esteja com você. Olha, essa manhã de sexta-feira, sexta-feira, hoje dia 28 de outubro, dia que nós celebramos São Judas Tadeu, Santo das causas impossíveis. Então hoje nós queremos pedir a Deus, pela intercessão de São Judas Tadeu, aquele impossível na nossa vida. Você também, esse impossível, mas claro, para Deus tudo é possível, desde que nós tenhamos fé também. Um dia ouvíamos um evangelho, aqui mesmo, eu comentava, que dizia assim: se vós tivesseis fé, pequenininha, mesmo que pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você poderá arrancar essa moreira daqui e plantar no mar. Olha, então, que a fé nos mova e que São Judas Tadeu nos ajude nesse dia de hoje. Vamos para a palavra de Deus? Vamos para o evangelho do dia, que se encontra, o evangelho de hoje, Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi para a região montanhosa para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, como já comentei um pouquinho no início, hoje nós celebramos o dia de São Judas Tadeu. Celebramos São Simão e São Judas, na verdade, esses dois grandes santos da nossa igreja, dois apóstolos. Apóstolos, aqueles dois que foram chamados por Cristo para exercer esse ministério no apostolado, na proximidade, na verdade, com Jesus, sendo ali aquelas colunas da nossa igreja. E sempre que nós celebramos a festa dos apóstolos, eu sempre falo nas minhas reflexões como é importante, porque foi pela fé desses apóstolos que eu, Padre Marcos, que você que está me acompanhando também agora, foi por ali que nós conseguimos abastecer a nossa fé. Sem eles não teríamos. Por quê? Porque como nós ouvimos no Evangelho, Jesus os convida, os convoca para essa missão. Depois os envia também em missão. Ides por toda parte, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais, ensina Jesus, fale, evangelize, anuncie, o reino de Deus está próximo. Isso os apóstolos fizeram, como esses dois grandes santos que hoje nós celebramos. São Simão, um pouco menos conhecido na nossa cultura, na nossa religiosidade. São Judas, já tendo mais esse caráter do milagre, dos grandes milagres, um pouco mais conhecido. Mas alguém que, como estava dizendo, dois que fizeram a fé, transmitiram a fé até nós. Agora, também, uma coisa nós precisamos entender: nós não temos mais os apóstolos, nós não temos Pedro, Tiago, João, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Natanael, não temos Judas, não temos Simão. Ora, então assim nós temos que entender que hoje é missão minha, é missão sua, é missão nossa anunciar o Evangelho. Também somos chamados. Ah, padre, mas Jesus não me chamou, eu não ouvi esse chamado de Jesus, Jesus chamou só aqueles. Não,
Veja que logo depois de Jesus chamar aqueles 12 discípulos e enviá-los, ele envia também outros 72, e assim por diante. Muitas e muitas pessoas foram chamadas e enviadas. Também nós, no nosso tempo, também você, no seu tempo, é chamada a anunciar o reino de Deus. Que maravilha podermos anunciar o reino de Deus, podermos falar do reino de Deus. Ali, mas um fato importante que eu gostaria que não passasse despercebido, é aquele início do Evangelho, quando Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Quando Jesus reza a noite toda em oração, era uma decisão muito importante que Jesus tinha que tomar. Escolher chamar pessoas mais próximas dele. Por isso a oração, a vida de oração, ela é muito importante. A nossa vida de oração é muito importante. É nesse diálogo que nós temos com Deus que nós conseguimos falar para Deus o que nós esperamos. Que nós conseguimos falar para Deus o que nós queremos. Então aqui Jesus passa a noite inteira em oração e várias vezes os evangelistas falam também da oração de Jesus, não só nesse momento. No início da missão de Jesus, quando Jesus, depois de ser batizado nas águas do Rio Jordão, o que ele fez? Ele passa 40 dias e 40 noites no deserto em oração, jejuando, mas estava ali em oração, porque começava uma missão importante, porque recebia de Deus uma missão importante. Mesmo sendo ele quem era, ele procurava falar com Deus. Mesmo sendo Jesus Deus, ele procurava falar com Deus. Porque naquela condição humana que ele estava, como nós sabemos, menos no pecado, ele precisava ouvir a voz do Pai. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Então, agora, Jesus convoca, chama aqueles para anunciar. Afastado, eles estavam um pouquinho longe, para dizer a verdade, naquele momento de oração. Outro dia, uns 2 finais de semana atrás, eu comentava também em uma das minhas homilias, que nós temos que ter esse tempo, precisamos ter esse tempo para falar com Deus. Deus no tumulto, no dia a dia, naquela confusão que a gente tem no dia a dia, nós não temos tempo para poder falar com Deus. Ou até, eu citava o exemplo, ainda dizia assim, daquelas pessoas que rezam, mas rezam, sem proveito. Que tipo de oração é essa? Aquela oração que não vai chegar até Deus, porque não sai do nosso coração. E a oração mais sincera é aquela que sai do nosso coração, é aquela que chega até Deus. Não é pela força das muitas palavras, Jesus disse. Não é pela força das muitas palavras que a nossa oração será atendida, mas da maneira que nós rezamos. E Jesus sabia fazer isso muito bem. Então os discípulos até um dia pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Ele ensinou a oração do Pai Nosso, de uma forma tão breve, mas tão cheia de sentido e significado para a nossa vida. Bom, contemos hoje com a intercessão de São Simão, São Judas. Peçamos a Jesus também que nos ensine a rezar nos momentos importantes da nossa vida. Uma ótima sexta-feira para você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Na hora de trocar o seu carro por um novo ou comprar um seminovo com garantia de procedência, venha para Mag Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Os melhores novos e seminovos do mercado com as melhores taxas de financiamento. Mag Veículos, lugar de fazer bons negócios. 3672-4060. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Repel Embalagens, em breve com loja física para melhor atender a todos os clientes. Na Rua Matias Mudim 471, bairro Santa Lúcia, próximo à rodoviária. Na Papelaria Rainha da Paz você encontra tudo em material escolar e para escritório, decoração, mochilas, artigos religiosos, artigos para cestas e presentes. Papelaria Rainha da Paz, Avenida Quintino Vargas, 111, telefone 3671-1501.
Cialto Autopeças e Serviços. Desde 1986, servindo bem para servir sempre. Mecânica multimarcas e loja de peças. Tudo com qualidade para você.